Alô, alô, estudantes do meu lindo estado de Pernambuco. Esse é o preparando você para o Enem e para os vestibulares aqui do governo do estado de Pernambuco. Eu sou o professor Marcelo Rocha de Geografia, mas você pode me chamar de Rocha. Fica aqui comigo que hoje eu vou trazer um assunto super importante para você que está se preparando para o Enem e para os principais vestibulares. A aula de hoje é Geografia Agrária. Eu lembro até de um vestibular, eu acho que é 2020, aquele que foi realizado em 2021, que teve uma edição do Enem que numa prova só caíram quase 10 questões de Geografia Agrária. Você pode pesquisar aí que você vai ver que é aquele assunto-chave que sempre vai aparecer lá na tua prova. Então já pega teu papel, tua caneta e envia aí esse vídeo, essa aula para a galera do terceiro ano, para a galera da tua escola, porque o assunto de hoje é muito importante para você que vai fazer aí o Enem e os principais vestibulares. Então vamos começar colocando aí na tela essa primeira imagem. Vamos fazer aqui uma leitura de imagem, é muito importante no Exame Nacional do Ensino Médio, é uma das habilidades cobradas, a interpretação de imagens. E você está vendo aí a imagem, para muitos historiadores, da principal, talvez da maior revolução já realizada pelo ser humano, a Revolução Agrícola. Pode colocar aí na tela. Vejam, embora a gente tenha outras revoluções importantes, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, mas imaginem só que a Revolução Agrícola foi aquele momento da história da humanidade em que o nomadismo foi deixado para trás, ou seja, aquela vida em que os seres humanos viviam se deslocando de um canto para outro, e o sedentarismo foi colocado ali como uma prática de vida. E isso só pôde ser realizado devido à descoberta da agricultura, ou seja, as formas de plantar, as condições ali necessárias para a produção do seu próprio alimento. Imagine que o sedentarismo agora, ele abre espaço para uma série de outras atividades, porque durante o nomadismo as pessoas passavam o dia todo ali só tentando sobreviver, né? Então imagine, vou caçar, vou coletar e após aí esse sedentarismo, a população acaba se desenvolvendo mais em quantidade mesmo e aí sobra excedente para outras atividades. Por isso aí que os historiadores, muitos deles, consideram que a Revolução Agrícola é uma das principais atividades, uma das principais transformações já realizadas pelos seres humanos. É importante perceber também que essa Revolução Agrícola ela não aconteceu no mundo na mesma hora. Então foram em momentos diferentes. Então ali na Mesopotâmia, naquela região ali entre rios, no Oriente Médio, no próprio Egito, ali na região do Vale do Rio Nilo, na China, nas proximidades do Rio Ganges, na Índia. Cada civilização ela realizou sua revolução no seu momento ali, da sua forma. Então é muito importante essa temática. Uma outra revolução que também aparece nos vestibulares, coloca aí na tela, é a chamada Revolução Verde. Vem aparecendo com muita frequência nos vestibulares, porque a agricultura agropecuária, no geral, ela já reflete os impactos das transformações tecnológicas que acontecem e que aconteceram aí nos últimos anos. E aí a Revolução Verde é esse momento no qual a industrialização ela chega também na zona rural. E aí a descoberta de insumos agrícolas, o próprio uso de máquinas, seja ele na colheita, seja na própria disseminação de semente, as sementes geneticamente modificadas, os OGMs, né, organismos geneticamente modificados, e uma série de questões que trouxeram, que colocaram na agropecuária um maior desenvolvimento em razão do incremento ali da tecnologia. E aí essa Revolução Verde ela consegue aumentar a produtividade. Assim como a Revolução Agrícola, a Revolução Verde também acontece em momentos distintos dependendo da região geográfica. Então imagine que os países desenvolvidos, a Europa, Estados Unidos, eles iniciaram esse processo de uso de tecnologia no espaço rural. E os países em desenvolvimento, eles foram usando ali gradativamente. Em muitos lugares do mundo hoje a gente ainda tem agriculturas tradicionais, como eram praticadas aí há centenas de milhares de anos lá atrás. Então a Revolução Verde ela pode aparecer ali
através de uma série de questões. Primeiro ponto, a gente poderia analisar o impacto da Revolução Verde na própria questão trabalhista, tendo em vista que a chegada de máquinas no processo ali da colheita, da produção rural, ela libera muita mão de obra, tendo em vista que boa parte dos agricultores, principalmente aqui no Brasil, eles não são donos das suas terras. Então a Revolução Verde, ela é um dos pontos principais, a mecanização agrícola, como a gente chama, é um dos pontos principais para o êxodo rural, que consequentemente foi o fator primordial para o processo de crescimento das cidades, né? O crescimento urbano, que é um assunto para a próxima aula. Então esse ponto é importante. O impacto da Revolução Verde na questão trabalhista, na questão do próprio processo de urbanização. Além disso, a gente tem todas as outras consequências, como aumento de produtividade, sobretudo produtividade por hectare. Porque imagine você que antes a pessoa levava ali, necessitava de vários hectares para produzir. Hoje, com a terra relativamente menor, mas com o uso de tecnologia, hoje a gente já fala aí em tecnologia da chamada agricultura de precisão, uso de drone, uso de sensores. Então hoje, sem dúvida nenhuma, o espaço rural ele já conta com toda a tecnologia para aumentar esse processo produtivo. Então é um tema muito importante que pode aparecer no Exame Nacional do Ensino Médio. Um outro tema super importante é essa questão em relação à relação campo-cidade. Se a gente parar para pensar nesses dois momentos que eu citei aí anteriormente, lá na Revolução Agrícola e na Revolução Verde, nós temos o campo, a zona rural, a área produtora de alimento com características diferentes. No passado, a zona rural era onde a maioria das pessoas moravam, né? Então havia aí, não havia uma subordinação como hoje existe do campo em relação à cidade. A cidade era menos importante, vamos dizer assim, em relação ao campo. O que não acontece hoje, né? Hoje, em virtude de todos esses processos aí que colocaram esse desenvolvimento tecnológico no campo, há esse processo de subordinação, sobretudo pela dependência de tecnologia, de máquinas, de insumo. Em algum momento da sua vida, o agricultor e as pessoas que produzem no campo, eles precisam ir à cidade, sejam para usar um caixa eletrônico, sejam para comprar alguma coisa, para ir num banco, pegar um financiamento, embora exista aí uma relação de interdependência entre eles. Um depende do outro, porém essa transformação ela ocorreu, inclusive em relação à questão da própria população. A gente pegar hoje o processo de urbanização, ele se intensificou no último século e décadas à frente, aí, as cidades começaram a explodir de pessoas, né? Então hoje a gente tem a maior parte da população vivendo em cidade, o que não acontecia, por exemplo, há 150, 200 anos atrás, se a gente levasse em consideração a questão da população brasileira. Então é um tema muito importante e pode aparecer N questões envolvendo essa temática. Esse é um ponto importante, gente, que quando a gente trata de geografia agrária, volta aqui para mim. Muitas vezes a gente pega um livro de geografia para estudar geografia agrária, mas são temas que envolvem também um raciocínio histórico, um raciocínio filosófico, sociológico. Então, por isso que é importante a gente estudar essa temática, até mesmo de outras áreas, né? Por exemplo, ter uma boa visão da química, da biologia em relação a essa temática, porque o Enem já vem trazendo essa ideia de questões mais amplas que fazem do candidato ter essa visão mais cosmopolita, né? mais aberta sobre as temáticas. Então é sempre muito importante, se eu pudesse te dar uma dica, você estudar os temas por diferentes visões de conhecimento, por diferentes áreas. Isso vai te dar aí uma noção melhor em relação a essa temática. Vamos para o próximo tema aqui, coloca aí na tela, gente. Você está vendo aí a distribuição dos imóveis rurais no Brasil. Vamos tratar agora de um tema que é a estrutura fundiária. Sem mais delongas, o que é que a gente vai perceber? Que os imóveis com menos de 10 hectares, ou seja, imóveis pequenos, que somam ali 2,3% da área ocupada do Brasil, eles somam quase 50% das propriedades. Ou seja, as pequenas propriedades com menos de 10 hectares, elas predominam no Brasil.
Porém, elas ocupam uma área insignificante ali, 2,3%. Em contrapartida, quando a gente coloca lá embaixo, ó, bota aí na tela, propriedades com mais de 1.000 hectares correspondem a menos de 1% das propriedades brasileiras. Em contrapartida, essas propriedades com mais de 1.000 hectares, elas somam aí um total de área ocupada de mais de 45%. Ou seja, tem muita gente com poucas terras e muitas terras na mão de poucas pessoas. Isso é uma característica importante do Brasil. E aí a gente pode fazer uma análise com essas duas imagens aí na tela. Vamos parar para observar. Na primeira imagem a gente vê ali agricultores familiares produzindo, dá para ver ali algumas hortaliças, ele usando ali um carrinho de mão. Vejam que a maior parte das propriedades brasileiras elas seguem esse modelo. Em contrapartida, nós temos também no Brasil grandes propriedades maiores do que muitas cidades, já utilizando ali a agricultura mecanizada, absorvendo inclusive pouca mão de obra. O que eu quero que você entenda é que esses dois modelos de propriedade, eles possuem características, possuem funções diferentes nesse espaço agrário. Sobretudo porque as pequenas propriedades no Brasil, elas principalmente se dedicam à produção de alimento, ao abastecimento do mercado interno, é a chamada agricultura familiar. Então, embora elas somam ali um total de área muito reduzido em comparação com as outras extensões de terra, mas elas são muito importantes na produção de alimento. Então é aquele pequeno agricultor de muitas cidades do interior do Brasil. Essa aula está passando aí para muitas cidades de Pernambuco, a galera do sertão, a galera do agreste pernambucano. A gente encontra muito essas pequenas propriedades produzindo alimento para o mercado interno. Em contrapartida, o Brasil é uma gigantesca referência aí na exportação de produtos primários, produtos agrícolas. E aí a gente é campeão aí na exportação de soja, de milho, de carne, de café, de açúcar. E aí para exportar eu preciso de quantidade, eu preciso de volume. E aí essa produção, não vou nem chamar de alimento, mas essa produção de matéria-prima, na maioria das vezes, aliás, quase sempre, ela é produzida em grandes extensões de terra. São os latifúndios, monocultores, que estavam presentes ali desde o início da história do Brasil. Então, no Brasil, a gente vai encontrar essas duas frentes. A agricultura familiar é dedicada ao abastecimento da população e a agricultura comercial dedicada aí à exportação. Dá para a gente ver nesse mapa, coloca esse mapa aí na tela, bem cheinho, que é para a gente encerrar essa aula da melhor forma possível. Vejam ali que a gente tem a distribuição dos principais produtos em relação às regiões brasileiras. Então vamos começar ali pela região norte. Então, os principais produtos de proporção alimentícia, minério, ouro, soja ali em Rondônia, soja em Tocantins. Então, vejam que ali na região norte a gente tem o extrativismo e a agricultura comercial como atividades predominantes, muito forte. Quando a gente vem para o centro-oeste, aí vejam que a soja ela é campeã. Então, nos 3 maiores estados da região centro-oeste, é o principal produto exportado. Lá no Distrito Federal, por ser uma área menorzinha ali, a produção de carne também tem outro destaque. Quando a gente chega para a região nordeste, então Maranhão, Piauí, soja, Bahia, também soja, são estados grandes, né? Já mais centralizados ali, mais próximos, é como se fosse uma extensão do centro-oeste, é a chamada expansão das fronteiras agrícolas brasileiras, já que o agronegócio do Brasil ele começa ali naquela região central, mas a gente tem outras atividades, açúcar, sucos de fruta, produtos óleo, derivado de petróleo lá na região do Rio Grande do Norte, aço. Então o Nordeste também ele funciona aí como uma área dessa expansão da fronteira agrícola. Inclusive nós temos aí uma região muito importante que é a região chamada do Matopiba, que envolve as novas fronteiras agrícolas, Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. São novas áreas de expansão da soja no Brasil. E aí quando a gente chega para o Sudeste, a gente tem uma produção mais diversificada. Então, minério de ferro, coloca aí na tela, lá em Minas Gerais,
São Paulo, açúcar de cana, não necessariamente para a produção de açúcar, mas envolve ali também a produção de etanol. Rio de Janeiro, óleo bruto, é o maior produtor de petróleo do Brasil. Espírito Santo, minério de ferro, toda aquela região ali também tradicionalmente é uma região importante da mineração. E aí quando a gente vem para o sul do Brasil, embora tenha soja, carne também ali, Paraná, Rio Grande do Sul e a carne de frango em Santa Catarina, mas no sul é onde a gente vai encontrar as menores médias de propriedade. Primeiro porque o sul é pequenininho e ali a gente tem uma agricultura familiar muito forte, até uma herança dos imigrantes que se estabeleceram naquela região e produziram ali em pequenas propriedades. Então a gente tem um Brasil bem diversificado e isso é importante porque nós temos o espaço agrário, a agricultura para atender todos os gostos. Eu dou uma dica para você, se você puder, ao final dessa aula, coloca aí na pesquisa sistemas agrícolas e dá uma lida ali sobre sistema itinerante, o sistema de plantation, o sistema de jardinagem, um complemento para essa aula aí que seria interessante. Eu tenho certeza que você, sem dúvida nenhuma, vai encontrar questões para resolver com essa temática. Essa foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço para você, continue firme, já o Enem chega, então dá tempo de se preparar, fica com a consciência tranquila, forte e vamos para frente, que aqui a gente prepara você para gabaritar lá as questões do Exame Nacional de Ensino Médio. Professor Rocha aqui com você, um abraço para meu lindo estado de Pernambuco, valeu galera, é Rocha!